vocês vão conhecer um pouco mais da história de um dos homens mais importantes do movimento espírita brasileiro dos últimos tempos, Edgar Armond. O documentário A Influência de Edgar Armond no Movimento Espírita resgata uma parte importantíssima da história do espiritismo no Brasil. Fala do pensamento vanguardista de Edgar Armond, que a partir de 1940 criou cursos e escolas, trazendo à sociedade o que foi chamado de espiritismo de vivos, convocando a família espírita a assumir suas responsabilidades perante o movimento, não deixando assim a cargo dos espíritos aquilo que seria de responsabilidade dos vivos. O filme tem direção de Edelso da Silva Júnior, com edição de Máximo Impéria e apoio histórico de Eduardo Carvalho Monteiro. As imagens de Edgar Armond são exclusivas e o documentário apresenta o depoimento de várias personalidades espíritas. No dia 14 de julho de 1894, nasce em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, estado de São Paulo, Edgar Armond. De família humilde, Armond, aos 21 anos, ingressa na Força Pública de São Paulo, onde inicia a carreira que lhe daria um título, pelo qual é conhecido até hoje, comandante. Em 1919, casa-se com Nancy de Menezes, filha do Marechal do Exército, Manuel Félix de Menezes. Participa de vários movimentos militares, atuando nas revoluções de 1922 e 1924, onde fez parte das tropas de ocupação nas nossas fronteiras com o Paraguai e Argentina. Em 1923, matricula-se na Escola de Farmácia e Odontologia do Estado, diplomando-se em 1926. No ano de 1931, realizou estudos e apresentou o projeto de construção de uma estrada de rodagem, ligando a cidade de Paraibuna, no Vale do Paraíba, a São Sebastião, no litoral norte do estado de São Paulo. Em 12 de abril de 1932, com 38 anos, iniciou no topo da Serra de Caraguatatuba a abertura da necessária rodovia, seguindo seu próprio temperamento e começando pelo trecho mais difícil. Com seus 15 soldados, ali trabalhou embrenhado na Mata Atlântica, até que irrompeu a Revolução Constitucionalista de 1932. O dia que ele teve aquele vislumbre que o litoral norte deveria sofrer um processo de injeção de valores, evolução, ele não pensou duas vezes, pegou uma tropa lá... 15 soldados. Uma tropa mal estruturadas, sem equipamento nenhum, e começaram a abrir com um machete hoje a Tamoios, né? Foi então designado para assumir o comando da região do litoral, de Ubatuba a Santos, mantendo observação sobre o movimento da Esquadra Nacional. Para isso organizou tropas em Paraibuna e Caraguatatuba, as mesmas que a seguir se deslocaram sob seu comando para o sudoeste do estado. Cessadas as hostilidades, no período de transição que se seguiu, foi nomeado chefe de polícia do estado e, em seguida, foi convidado para compor a Casa Militar do governador militar do estado, general Valdomiro Lima. Nós estamos na rodovia dos Tamoios, mais precisamente no município de Paraibuna, região a partir da qual o comandante Edgar Armond lançou um trabalho importante de implantação da rodovia para a interligação dos municípios do litoral norte com o Vale do Paraíba. Apesar de contar com pouquíssimos recursos oferecidos pelo Estado, 15 soldados prestes a serem desincompatibilizados do serviço e de ter os seus trabalhos interrompidos pela Revolução Constitucionalista, Armond conseguiu entregar uma rodovia importante para a economia da região e do estado de São Paulo. Essa região do litoral norte permanecia em contato com o estado apenas pelo mar ou pelo caminho de tropeiros que havia na serra. E iniciando o trabalho a partir desse ponto mais difícil, que era o da Serra de Caraguatatuba, a rodovia foi concluída, permitindo que o estado tivesse contato com essa região, desenvolvendo um potencial
turístico extraordinário que é aproveitado por milhares de paulistas em todos os fins de semana. 60 dias depois, pediu demissão, solicitando autorização para dar continuidade à obra de construção da estrada que idealizara, obra que estava apenas iniciada. Nós estamos em frente à sede do 20º Batalhão da Polícia Militar, no município de São Sebastião. Este batalhão recebeu o nome de Coronel Edgar Armon, homenageando os esforços do nosso caro comandante para a implantação da rodovia dos Tamoios e o desenvolvimento econômico da região. Os oficiais responsáveis pelo batalhão destacam que, em função da rodovia, toda a economia da região se desenvolveu, a produção local pôde ser escoada, coisa que anteriormente era feita apenas através do porto. Trouxe assim um desenvolvimento extraordinário à região, a descoberta do seu potencial turístico e principalmente o reconhecimento dos moradores da região. Em 1936, faz parte de um grupo de estudos e práticas espirituais, a convite de Canuto Abreu. Armon chegou a trabalhar também com Linda Gazera, médium de efeitos físicos, que havia trabalhado ao lado de Charles Richer. Em 1938, o comandante sofre um acidente de automóvel no Parque Dom Pedro, em São Paulo, no qual quebra os 2 joelhos, além de sofrer outros ferimentos, sendo inclusive hospitalizado. Após várias cirurgias e muitos tratamentos, fica quase sem poder andar durante 6 meses, passando assim a usar muletas, com grande redução de movimentos. Enquanto se recupera do grave acidente que sofrera, continua seus trabalhos de coordenação espírita, ajudando companheiros a preparar palestras e conferências. A Federação Espírita do Estado de São Paulo foi criada no dia 12 de julho de 1936. Ele estruturou, a verdade é essa. Não existia, até onde a gente conhecia, a federação foi a aglutinação de 3 casas espíritas em São Paulo, mas era uma casa de reuniões fechadas, a 4 paredes, né? Funcionava de forma provisória na sede da Associação Espírita São Pedro, São Paulo e Sociedade Metapsíquica. Em 1938, a FESP foi instalada neste local, na Rua Maria Paula, número 140. Porém, não havia ainda uma organização. Faltava alguém que pudesse administrá-la. Faltava, na verdade, um líder, uma pessoa que desse um novo direcionamento à FESP. Edgar Armon passava pela Rua Maria Paula quando viu os dizeres Casa dos Espíritas do Brasil. Entrou então na nova sede da Federação Espírita do Estado de São Paulo. No início de 1940, recebeu do então recém-eleito presidente da federação uma carta em papel timbrado que dizia: São Paulo, 21 de fevereiro de 1940. Prezado confrade Coronel Edgar Armon, saudações. Tenho a satisfação de levar ao vosso conhecimento que, de acordo com o número 15 do artigo 21 dos Estatutos da Federação Espírita do Estado de São Paulo, fostes nomeado para o cargo de secretário-geral desta Casa dos Espíritas do Brasil. Congratulando-me com o justo prêmio que foi prestado às vossas qualidades de espírita e propugnador das doutrinas evangélicas, que são a causa pela qual todos nós nos batemos, a diretoria muito espera da vossa colaboração e assiduidade. Américo Montagnini, presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Segundo o Dr. Ari Lex, o comandante Armon havia chegado no momento oportuno, pois era muito metódico, enérgico, trabalhador, inteligente e tinha alto espírito de liderança. Então, nós recordamos com grata satisfação
o período em que o comandante era realmente um líder aqui na casa. Não só as opiniões, mas as sugestões e as decisões dependiam muito da opinião e da posição do comandante Armon. O primeiro contato com o plano espiritual na FEESP foi feito através de uma médium não pertencente à casa. Foi através dela que o espírito Bezerra de Menezes, assumindo a direção espiritual da federação, disse: No mundo, o Brasil. No Brasil, esta terra, que tem o nome do grande apóstolo. E aqui, esta nossa casa, que será um farol a iluminar a humanidade. Nós imaginamos que o Estado de São Paulo foi chamado a uma obra de valor dentro da doutrina espírita. Que São Paulo, que era na virada do século XIX para o século XX, uma vila provinciana, e em poucas décadas tornou-se uma potência industrial. Com isso, houve um fluxo migratório muito grande. As pessoas vieram de todos os lugares, inclusive de outros países, muitas vezes fugidos da guerra ou retirantes da seca, enfim, vieram todos para São Paulo. E São Paulo tornou-se um vale de lágrimas. Pessoas que não tinham local, perderam não tinham colocação de emprego, não estavam fora das suas raízes culturais, de todos aqueles valores que eles conheciam como vida. Então isso começou a produzir muito sofrimento nas ruas de São Paulo. E os centros espíritas não estavam preparados para isso. As pessoas não sabiam fazer muita coisa. E o que havia nos centros espíritas da década de 20, de 30 em São Paulo, pelos históricos da época, é que a única coisa que o pessoal sabia fazer era convidar as pessoas ou a sessões de desobsessão ou a sessões de materialização, que eram muito frequentes, tinham maior frequência naquela época. Em 40, quando o Armon passou a colaborar com a federação, ele viu esse descompasso entre a multidão que procurava a federação e a pouca eficiência dos seus métodos. E para, pelo menos, diminuir aquela fila e atender melhor as pessoas, ele falou: nós precisamos adotar um sistema mais organizado. Ele era disciplinado e disciplinador, organizado, eficiente, tinha um histórico da sua vida profissional, da sua época na força pública, e percebeu que eles precisavam ajudar. Primeiro, vamos entender o mundo espiritual, porque senão a gente corre o risco de atrapalhar em vez de ajudar. Convocou naquele conjunto de pessoas, médiuns, que já tinham se formado por experiência própria, e eles começaram a ver o plano espiritual. E percebia que havia, pelo relato dos videntes, espíritos que vinham às portas da federação para defendê-la de ataques das hordas de espíritos trevosos, por exemplo, em dias de assistência à população. E esses espíritos estavam vestidos, caracterizados como soldados da Idade Média. Eles eram encarregados da defesa. Eles haviam adquirido experiência em encarnações muito anteriores na Europa. E eles eram responsáveis pela proteção dos trabalhos espirituais. Percebeu que os índios brasileiros apareciam no início do dia, quando havia trabalhos de cura e assistência, para trazer energias elevadas, para limpar os ambientes, para remover energias negativas, e tinham muita habilidade com isso. Percebeu que havia grupos de médicos e enfermeiros que traziam técnicas de socorro. Bom, isso tudo fez com que ele percebesse duas coisas. Uma delas, a existência das fraternidades do espaço. E a segunda, uma coisa básica, que para nós hoje é algo trivial, mas na época não era lógico, não era óbvio. Que o plano espiritual se organiza por equipe e se especializa por tarefa. Durante a Segunda Guerra Mundial, Dr. Bezerra de Menezes propôs, em mensagens que surgiram simultaneamente em todos os centros espíritas do país, que os espíritas brasileiros se unissem em vibrações, porque nos campos da guerra, na Europa, estava havendo muito sofrimento e eles estavam precisando de material para socorrer os espíritos em desencarnes coletivos, em grandes provações. Atendendo o pedido de Bezerra, o comandante Edgar Armon organizou o grupo de vibrações coletivas na Federação Espírita do Estado de São Paulo.
Acho que a participação do comandante Armon, principalmente na federação, foi muito importante, principalmente quando ele trabalhou bastante na época dele e nos deixou essa, vamos dizer assim, essa herança muito boa, que foi a determinação das técnicas que são desenvolvidas nas assistências espirituais. Kardec mesmo, numa da passagem da Revista Espírita, ele diz que as assistências espirituais, a terapêutica espírita em geral, ela pode se tornar mais eficaz, melhorar com o desenvolvimento de técnicas especiais, né? E o comandante Armon teve esse cuidado de estudar muito profundamente o magnetismo, os diversos movimentos que já os magnetizadores utilizavam, como o perpendicular, o longitudinal, o transversal cruzado. E o que ele fez foi exatamente isso que nós temos ainda até hoje, a definição de movimentos dentro daquilo que nós chamamos de passe, de acordo com a necessidade que o nosso assistido tem quando ele vem para a casa espírita. Quando Armon assumiu os trabalhos na Federação Espírita do Estado de São Paulo, era marcante a falta de médios de confiança para o intercâmbio com o plano espiritual superior. E para suprir essa carência inicial de médios preparados, criou-se o Grupo Razim. E foi então, em uma das reuniões mediúnicas, que Ismael, o preposto de Jesus para a condução espiritual do Brasil, apresentou ao comandante as primeiras instruções sobre a sua tarefa: dirigir a federação, estabelecer a prevalência do espiritismo evangélico. E eu me lembro bem, como citação dele, de que teria uma das colocações de Ismael, teria sido exatamente essa, que era necessário, era preciso abrir ao público as portas das casas espíritas. Consciente da responsabilidade da tarefa que lhe foi atribuída, o comandante não mediu esforços para criar cursos de espiritismo, citado por Allan Kardec em obras póstumas. Se tudo que ele fez desaparecesse da história, mas só ficasse uma das iniciativas dele, teria valido toda a vida dele, principalmente dentro da doutrina e aqui na casa. Foi a implantação das escolas. Para mim, não há mérito maior na vida do comandante Armon do que a introdução dos cursos dentro da casa, e que serviu de modelo para toda a doutrina espírita no Brasil inteiro, e hoje se observa em várias partes do mundo a implantação de cursos como recurso básico, extremamente necessário ao desenvolvimento não só do conhecimento, mas acima de tudo, da conscientização do espírita para a mudança de hábitos e de atitudes, aspecto básico para a educação do homem. Em 1947, com 53 anos, visando a união da família espírita e a unificação padronizada das práticas doutrinárias, após consulta aos principais centros da capital, foi criada a USE. E na história da USE, nós vemos que Edgar Armon tem um papel importante. No primeiro Congresso Espírita Paulista, a USE praticamente então não existia. E foi ali a ocasião em que ela surgiu. Surgiu graças à aprovação de uma tese que foi apresentada pela Federação Espírita do Estado de São Paulo e que o seu autor foi o Edgar Armon. Dentre todas as teses apresentadas, que nós tivemos a oportunidade de tomar conhecimento dela, muitas delas divagavam sobre como deveria ser a USE, como deveria se constituir o movimento. E a tese apresentada por Edgar Armon era mais concisa e a mais consentânea com aquilo que deveria ser a instituição nos seus primórdios. Nós não podemos deixar de tributar a essa personalidade que marcou praticamente o início da USE com a sua tese inicial. De toda sorte, a influência dele na USE, ela no seu início foi muito grande.
que graças a ele a tese vencedora, consistente, deu condições para que a USE pudesse iniciar os seus primeiros passos. Após a Segunda Guerra Mundial, o Espírito Razin propôs ao comandante Armon que apresentasse Jesus à humanidade, incentivando-o a viver os seus ensinamentos. De forma metódica e disciplinada, como era próprio dele, inspirado pelo plano maior, em 1950, Armon cria a Escola de Aprendizes do Evangelho. Agora, eu posso dizer que em 1940, verificando que a necessidade da organização da federação exigia alguma coisa muito mais importante do que uma simples opinião pessoal, eu tive que promover reuniões, fazer ligações bastante estreitas com um plano espiritual maior, para poder receber instruções. Como soldado, que gosta tudo muito positivamente explicado, eu tive que perguntar qual era a missão que tinha, se é que tinha alguma, e com que contava para realizar a tarefa. E esse é o ponto, então, em que eu iniciei as minhas atividades, recebendo, então, da direção nacional, que é representada por INEA, a missão de organizar no país as bases para a prevalência do espiritismo religioso. A história do espiritismo pode ser dividida em duas etapas, antes das escolas e depois das escolas. As escolas promoveram uma verdadeira revolução, trazendo a doutrina, trazendo a prática para as verdadeiras bases doutrinárias. Essas bases foram organizadas depois. A Escola de Aprendizes do Evangelho é uma delas. E, aliás, a principal. Porque realmente nesse campo não se pode confiar somente no esforço individual. Porque o homem atual é muito trabalhado por elementos negativos, elementos distorcivos, elementos retardadores, e sem uma orientação firme, sem um amparo bastante grande que uma escola dessa pode dar, ninguém consegue se evangelizar, a não ser com sofrimento muito grande. Mas quando se trata de um movimento assim de larga amplitude, nós não podemos contar com sofrimento. Creio eu que, dentre os múltiplos trabalhos que o comandante Edgar Armon desenvolveu no movimento, a Escola de Aprendizes do Evangelho me parece ser a sua iniciativa de maior projeção. Nós tínhamos um movimento espírita com um desenvolvimento ainda um tanto tímido, muito embasado na figura do dirigente da casa espírita, e foi através da Escola de Aprendizes do Evangelho que o comandante pôde trazer um envolvimento maior dos espíritas junto à causa espírita. Antes da escola, eu participei do movimento, quer dizer, eu entrei na doutrina praticamente, vamos dizer, dos 14 até os 16 anos, eu estava perdido, procurando o centro, encontrei a federação com 16 anos, e eu nasci dentro da Escola de Aprendizes, mas participava ativamente do movimento espírita no estado de São Paulo, no Brasil, e todo final de semana era convidado a fazer palestras. E aí você via aquele quadro, salões com 500 pessoas, você fazia uma palestra e, terminada a palestra, acabou. As pessoas iam para casa sem nenhum tipo de compromisso, para voltar depois, no outro sábado, com outro orador, e uma dispersão muito grande de objetivos, de ideais, e de repente a gente via dentro da escola aquele grupo reunido,
se encontrando uma vez por semana, crescendo e, o que é mais importante, com comprometimento. Então já iam assumindo compromissos, claro, perante eles mesmos, compromissos de renovação interior, compromissos de exercício do que estavam aprendendo. Então isso era um deslumbramento. Então eu vivia dentro da escola esse deslumbramento e fora da escola essa dispersão. A Escola de Aprendizes do Evangelho pôde contribuir para o desejo de Allan Kardec que nós mergulharíamos numa fase indispensável, que seria a fase da aplicação prática dos conhecimentos espíritas. Nós superaríamos a fase da curiosidade, nós superaríamos a fase do conhecimento científico, do conhecimento filosófico, espíritas, para atingir uma fase que Allan Kardec reputou como indispensável, que seria a aplicação prática dos conhecimentos espíritas. E foi aí que nós começamos a parar de usar a tribuna, porque era um sacrifício muito grande, né? Muito grande você sair daqui e ir para Tupã, Marília, Bauru, Araraquara, e sentindo muito pouco efeito da sua contribuição, né? Então, praticamente aos 22 anos eu parei de usar a tribuna e comecei a me concentrar integralmente nas escolas. A Escola de Aprendiz foi um desse caminho, esses organismos de encaminhamento, e aí está provando que deu bom resultado. Então, da criação de cursos que estava sendo procedida, que foi um dos itens da renovação e da organização da casa, houve um interesse enorme por essa Escola de Aprendiz. Foi o organismo que mais interesse despertou, porque perceberam logo o quanto se podia obter de resultados individuais para todo mundo, seja um que já era líder, seja um que não sabia nada. Eu acho que a Escola de Aprendiz do Evangelho veio a viabilizar todos aqueles ensinamentos de Kardec, que eu encaro como base. Aquilo é uma base, é uma estrutura. Aliás, o próprio Armon dizia, Kardec é a âncora. Isso ele me disse uma vez, me disse claramente, Kardec é a âncora, então nunca perder de vista os ensinamentos de Kardec. Então Kardec é a base. Ora, a base foi apresentada. Agora, como viabilizar essa base? Como transformar essa base numa estrutura bem maior e promover o crescimento? É trabalho nosso, é trabalho que tinha que ser, não de Kardec, é trabalho de seus sucessores. E isso foi o que o Armon fez. Com a implantação das escolas, nós começamos a ver a constante renovação moral do espírita. Arrancar o espiritismo daquela rotina antiga, de sentar na mesa, como dizia, e doutrinar sofredor. É isso mesmo. E contar casos para fazer o que era preciso fazer no Brasil, quer dizer, um espiritismo aberto, um espiritismo de grandes avançamentos. Isso não era fácil. Abrir cursos de escolas, muita gente, até mesmo líderes espíritas conhecidos, diziam que não é necessário nada disso, porque tinha ali um médium, o espírito falava, acabou. Não é mesmo? Era assim, fanatismo. Mas então nós devemos mostrar que não é assim não, que é preciso a gente fazer também a nossa parte. Fazer um aculturamento doutrinário e fazer um organismo que eles possam contar com apoio. Para facilitar o adestramento das faculdades mediúnicas, Armon cria a Escola de Médiuns.
o curso de escola mediúnica que ele trouxe numa amplitude muito grande em parte de teorização e numa profundidade em parte de praticidade, é das mais relevantes. E no campo da mediunidade, que eu particularmente, que sofri tanto no início da minha, porque entrei também, como muitos, pela porta do reajuste do campo obsessivo, eu tenho no comandante Edgar Armon, nos cursos dele, que tanto me ajudaram para poder eu me compreender frente à mediunidade. Eu acredito que ele tenha sido realmente um missionário e que ele já tenha se comprometido mesmo no plano espiritual de fazer este trabalho. Porque o que ele conseguiu foi algo que nem o Dr. Bezerra, naquela época, conseguiu fazer lá na FEB. Porque nós sabemos que até Dr. Bezerra de Menezes, quando estava aqui entre nós, recebeu mensagens de Kardec perguntando sobre o curso de médiuns. E sabemos que Dr. Bezerra chegou a chorar dentro das salas de aula, porque havia muita dissensão entre os místicos e científicos, e muitos não aceitavam fazer esta parte prática, né, tão importante para a educação mediúnica do médium. E o Edgar Armon conseguiu. O processo de evolução mediúnica era feito com as pessoas sendo tomadas aí na rua, caindo, muitas levadas para hospitais psiquiátricos como portadoras de distúrbios mentais, quando na verdade eram médiums, né? Médiums que não tinham encontrado uma porta, um caminho. Então o curso de médiuns foi uma coisa, eu acho que foi uma contribuição de tanto peso quanto a escola de aprendizes. Primeiro, oferecer um desenvolvimento suave, metódico, natural, por etapas, por fases, não é? Com esclarecimento, E eu fiz 4 anos da escola de médiuns, que foi orientada pelo Armon. Fiz o curso de passes orientado pelo Armon. Eu queria ver se aquilo funcionava e vi que funcionava. Não fazendo pouco caso do trabalho de ninguém, os melhores médiuns que eu conheci na minha vida foram forjados por Edgar Armon. Algo que precisa ser referenciado aqui a respeito do Armon. A preparação do recurso humano que a Federação desenvolveu no curso do tempo, uma coisa fantástica. Se nós observarmos bem, eu que cheguei no Espiritismo ali pelos anos de 55, 56, eu tinha até receio, na realidade, de fazer o apontamento, a indicação de alguma casa espírita em São Paulo. Porque não havia nada de metodologia, era um tal de mediunismo, cada um fazia o que queria. O Armon começou a contribuir para que essa realidade passasse a ser algo de melhor para a busca do conhecimento. E com a criação das escolas de médiuns, com 500 pessoas, 800 pessoas, que durante 5 anos frequentavam os cursos da Federação e depois frequentavam outros cursos, que depois iam embora. Para onde? Na maioria das vezes, aqueles que realmente assumiam a posição de espíritas e o compromisso sério de trabalhar pela doutrina, saíam da Federação ou saíram da Federação e foram reforçar, criar, dar apoio a N casas espíritas e criar casas espíritas para que hoje nós tivéssemos essa rede fantástica de centros espíritas que em cada bairro tem 5 ou 6, em cada cidade do interior tem 30 ou 40. Ao lado do Livro dos Médiuns, nós temos grandes obras complementares sobre mediunidade. Aliás, é um tema que não se estuda o suficiente no meio espírita, mas não é por falta de grandes obras. E uma das grandes obras sobre mediunidade é o livro Mediunidade, do Edgar Armon, que dá, inclusive, além de todo o contexto teórico da mediunidade, ele dá uma visão muito prática da mediunidade no que se refere à responsabilidade de dirigentes, desenvolvimento de treinamentos, né? Eu considero essa obra importantíssima. O Edgar Armon foi realmente um grande conhecedor de espiritualismo em geral, em especial do espiritismo, e a obra é importantíssima, deve ser lida, deve ser examinada e utilizada por todos. Estava ao final de 52, a turma estava esgotando esse primeiro programa, quando o Razin manifestou-se à primeira turma
via mediúnica natural, e disse a eles que eles tinham condições de ajudar na melhoria da sociedade. Porém, o mundo é uma correnteza em sentido contrário. Se um grupo de 100 pessoas começou a entender a proposta de ir para o bem, que é para lá, o rio tem a correnteza para cá. Então todo mundo quer saber de defender os seus interesses, cada um para si. Então eles, olha, se vocês não se unirem, a tendência é que o mundo os mergulhe nessa tendência coletiva. E disse a eles, olha, vocês têm condições de se unir em uma fraternidade, para que não estejam sozinhos na luta pelo bem. E o Armand conhecia as fraternidades do espaço. Desde 1940, quando ele começou a estudar a questão da assistência espiritual, quando os médiuns o informaram como as fraternidades se organizavam para defender o ambiente espiritual da federação, para preparar as salas de trabalhos espirituais, ele começou a investigar a questão das fraternidades e percebeu que ser membro de uma fraternidade do espaço era algo que implicava num avanço espiritual muito sério. Então, ele, de certo modo, imaginamos, né, que ele tenha ficado até surpreso com essa proposta do Razin, que nós organizássemos uma fraternidade. O Razin disse mais, né, disse que naquela ocasião, a Fraternidade do Trevo, que era a fraternidade que ele, Razin, dirigia, empenhava o seu apoio e proteção para essa futura fraternidade de encarnados. O comandante nos apareceu e nos convidou para o trabalho. Eu asseverei a ele que eu não tinha tempo hábil, que eu estava com bastante tarefa. E ele, que acompanhava bem a nossa tarefa, ele disse, tem sim, às quartas-feiras a senhora termina o Evangelho às 9 horas, dá para descansar até às 10, e das 10 da meia-noite nós estamos aqui conversando com a senhora. E aí o comandante apareceu com o Américo Montanini, que foi aquele que lhe deu muita força desde que ele foi para a federação, deu muita força para a escola de aprendizes, o Valentim Lorenzetti, o Carlos Jordão da Silva e outros companheiros da fraternidade, e ele começou a nos ditar o livro através daquilo que ele achava que deveria ser dito naquela época. Esse nem tudo pode ser dito agora, porque o comandante era muito preciso nas suas orientações. A fraternidade não é um organismo comum que agrega pessoas movidas pelos mesmos interesses e objetivos, mas sim adeptos que cultivam o mesmo ideal, a mesma crença e o mesmo anseio de se devotarem a um bem comum. É a fraternidade uma unidade integral, que expressa em si mesma os motivos e as finalidades da doutrina espiritual que representa. E onde quer que exista uma imagem sua, um desdobramento seu, ali estará também representado o organismo todo, não se admitindo, portanto, nenhuma modificação que afete sua integridade existencial. No Espiritismo, a escola e a fraternidade significam união para a redenção. O discípulo sabe o que dele se exige e dele se espera de sacrifício, de renúncia e de fé. E assim se devota à sua santificante tarefa, fazendo-se um arauto, um exemplo vivo dos ensinamentos, certa de que, ao termo de seu esforço humilde e sincero, será digno de aproximar-se um pouco mais do Cristo Redentor espiritual da humanidade. Então, o que significa a FDJ? É o fato de que alunos que fizeram a escola de aprendizes do Evangelho sabem que o seu quadro de valores passa a ser diferente do resto da sociedade, tá? Então resolvem adotar uma vivência fraterna
para juntos terem forças de cada um no seu posto de trabalho, de cada um no seu local de vivência em sociedade, tá? Ter condições de testemunhar a mensagem evangélica. Então, a fraternidade dos discípulos de Jesus é isto, um grupo de pessoas que se une, onde quer que estejam, pelo mesmo ideal. Em 1951, é publicado o livro Exilados da Capela, que conta a origem da vida humana no planeta Terra e as influências que seres de outros planetas exerceram em seu processo evolutivo. A minha análise, ela contempla um aspecto que eu particularmente, assim, dou muita importância, que é o caráter universalista da doutrina. Essa tônica aparece em seu trabalho, logo no início. Evidente que, conversando com as várias lideranças espíritas, notamos que nem todas, não era um número considerável, mas nem todas, naquele momento, percebiam a importância disso. E hoje, mais do que nunca, adentrando o terceiro milênio, a questão, por exemplo, mesmo dessa integração cósmica. Nós estamos hoje com uma evidência tão grande de casos que é impossível nós queremos tampar o sol com a peneira e não admitir esta comunidade interplanetária, por exemplo. Algo que a doutrina espírita vê com muita tranquilidade. Eu diria que ela mesmo tem os parâmetros de bom senso para que esse assunto possa ser tratado devidamente, com a seriedade e profundidade que deve ser tratado, e não com essa fantasia, muitas vezes, em que esse assunto é tratado com características de ficção científica e, muitas vezes, da pior qualidade. Muito pelo contrário, a doutrina espírita tem esses parâmetros. Edgar Armon era um capelino, e eu conheci muitos capelinos no decorrer da minha existência. Pessoas incríveis que faziam a diferença onde estivessem e executando o trabalho que estivessem executando. E todos eles tinham uma característica muito igual. Eles eram arrojados, eram avançados para a sua época, eram perseguidos e eram sinceros naquilo que faziam. Então, não são tão difíceis de serem identificados assim. E o Edgar Armon, com a questão Capela, né, os exilados de Capela, ele foi um precursor, na verdade, de toda essa postura. E como hoje, uma pesquisa própria que fizemos, como esta literatura hoje está explodindo em todo canto. E a gente lembra que ele e Emmanuel, através de Chico, foram os pioneiros nesse aspecto de estar abordando essa questão. Esse é um dado dos mais valiosos, a meu ver, porque cada vez mais nós temos que adquirir essa consciência cósmica, essa consciência de que o planeta realmente é uma das muitas moradas da casa do Pai, e que há muito tempo existe um intercâmbio entre espíritos, né, nesta verdadeira fraternidade entre, vamos dizer assim, pelo menos o nosso sistema solar. Então, em 62, nós havíamos terminado já o primeiro ano da escola de aprendizes, que foi num sábado. Eu estava saindo do Salão Bezerra de Menezes, o Armon me chamou e falou: olha, para você. Então, logo, como ele era sintético, né? E era um envelope onde estava escrito, aquela caligrafia inconfundível dele, ele estava escrito: para quem deseja servir, vírgula, uma boa oportunidade. E quando eu abri, era uma reportagem sobre o trabalho desenvolvido
pelos samaritanos de Londres. E assim nós fizemos esse trabalho, né? Que mais tarde ele, inclusive, deu orientações para a gente. Tal, né? A gente então percebe que também o comandante, na fundação do CDV, ele participou, né? Um dia, ele estava em sua casa e ele comentou que, de surpresa, ele foi chamado no grande auditório e, subitamente, ele percebeu que aquele evento era para prestar uma homenagem a ele. Ele, na hora, pediu licença, se levantou, com muita propriedade, não foi grosseiro, com muita propriedade disse que ele não merecia. O que ele fazia pela doutrina, o que ele fazia pelo próximo, era por uma obrigação autoimposta. Quer dizer, uma obrigação que ele mesmo assumia para ele mesmo. Então, assim sendo, não havia mérito nenhum. E que eles continuassem com a festa, com as declamações, com o coral, e ele se retirou. Eu acho que foi muito a propósito mesmo. Então, separando bem a pessoa do trabalhador. Acho que foi muito oportuno. E depois outros episódios, quando se tentava fazer qualquer tipo de menção elogiosa, ou ele não aceitava. Não aceitava, ele fechava a cara e, se pudesse, ele saía de perto. Em 1967, Armon pede seu afastamento da federação por motivo de doença, mas continua a colaborar à distância no setor da publicidade e organização de centros espíritas, inclusive em países estrangeiros. Em 1973, em uma reunião em sua casa, o comandante, juntamente com alguns companheiros impulsionados ao trabalho evangélico, fundam a Aliança Espírita Evangélica. Na intenção inicial, a aliança era uma legenda de unificação, uma legenda. Que seria um estado de espírito. Mas logo se pensou na editora, naquela mesma semana, pensou-se na necessidade de editar os livros e não houve outra saída a não ser constituir a aliança como uma entidade jurídica, coisa que não estava no plano do Armon e tampouco nos nossos planos. A aliança é uma proposta de trabalho integrada dentro da doutrina espírita. É um movimento idealístico, é um ideal onde se propõe trabalhar pelo espiritismo em seu aspecto religioso. Então eram 6 ou 7 grupos, e me perdoem se eu esqueci um ou outro, é que a minha memória é fraca, mas estávamos todos nesse mesmo propósito de pegar a semente e mantê-la com toda a sua pujança, enfatizando nas escolas de aprendizes do Evangelho nunca o caráter acadêmico, mas sempre o caráter iniciático, espiritual. E quando percebemos que já éramos 6 ou 7 casas, o comandante deu o toque de reunir para formar o que veio a ser denominado Aliança Espírita Evangélica. Eu me lembro de uma passagem extremamente emocionante, né? Quando se decidiu efetivamente o trabalho da aliança. Ismael compareceu, colocou uma espada sobre o ombro do Jacques e indicou o Jacques para liderar o movimento, porque o comandante já tinha dificuldades de se movimentar. Agora, essa proposta ela é baseada num programa de trabalho. Então, as casas espíritas que se organizam e se propõem a trabalhar segundo este ideal, adotam esse programa de trabalho.
Então, muitas vezes as pessoas nos perguntam, mas é um movimento federativo, é um movimento de organização? E nós dizemos que não, de fato não é um movimento federativo. Ele é um movimento programático, se nós pudéssemos dizer, porque as casas que se integram ao movimento da Aliança Espírita Evangélica são casas que concordam em adotar um mesmo programa, um programa comum, portanto, de trabalho que oferece uma série de recursos e de apoio para as casas que o adotam. Basicamente, a proposta da Aliança é que, trabalhando em programas que visem essencialmente o aspecto religioso do Espiritismo, a proposta de vivência do Evangelho de uma forma prática para que as pessoas possam se melhorar e ajudarem, portanto, a melhorar o mundo. Essa é a essência dos programas adotados pela Aliança. A editora, ela foi criada logo no início do surgimento da Aliança. Nós tivemos já no primeiro semestre de 74, lembrando então que a Aliança foi constituída em dezembro de 73, logo no primeiro semestre nós começamos as atividades da editora, que teve por objetivo suprir o movimento de Aliança das obras didáticas e de livros de interesse para o nosso movimento. E a partir daí, então, foi constituindo o acervo da editora Aliança, surgindo o texto Iniciação Espírita, inicialmente em fascículo, atualmente ele é englobado em um só volume, e diversos outros títulos, O Redentor e todos os outros títulos da editora Aliança. Fomos reeditando paulatinamente todas as obras, temos hoje, só do comandante, cerca de 35 títulos, agrupados, alguns deles em coletânea. Já que nós temos muita facilidade em atingir o consumidor, vamos fazer uma campanha da biblioteca, onde nós vamos doar os nossos títulos todos para todo centro espírita que quiser formar uma biblioteca. Então nós lançamos essa campanha em 2001, foi lançada a campanha e fizemos um livreto dizendo como fazer uma biblioteca. Nossa proposta era uma biblioteca simples, pequena, sem nenhuma complexidade. Nós já mandamos todos os títulos do comandante Edgar Armon para mais de 200 casas do nosso movimento de Aliança e do setor 3, e estamos encaminhando mensalmente a mais de 1000 centros espírita, todo mês um novo livro. Então, a partir de 1980, o comandante Edgar Armon assessora a formação da Fraternidade dos Discípulos de Jesus, setor 3, dando continuidade àquele movimento de expansão do espiritismo religioso. O setor 3 surgiu da necessidade que os mentores viram de ter grupos espíritas, sempre dos espíritas, que se dedicassem a um aprimoramento mais profundo. E aí, em 80, foi formado o setor 3, e nós temos, então, procuramos trabalhar em cima, porque a orientação era essa, que nós adequássemos os programas a um trabalho mais profundo, e não nos importássemos com quantidade de criaturas, procurando consolidar nas pessoas lideranças, firmeza interior, maturidade evangélica bem determinada, e é isso que nós procuramos fazer. Então, eu acho que veio no momento necessário, vejo que foi muito bom, e nós mantemos um bom relacionamento com todos os outros segmentos. No que o comandante Armon é mais criticado, eu acho que foi a grande virtude dele, que foi ter introduzido o estudo comparado das religiões dentro do espiritismo. Dizem que ele colocava coisas esotéricas, isso é um engano. O que ele colocava era oferecer o estudo comparado de religiões para que a base cultural do espírita fosse fortalecida.
E isso, para mim, é uma grande virtude, porque cultura não ocupa espaço, e você estudando o espiritismo, conhecendo outras religiões, você vai ter uma base muito mais forte dentro dos seus conhecimentos doutrinários. O que acontece é o seguinte, a obra do Edgar Armon é muito ampla, bastante ampla. Em alguns momentos, a formação espiritualista, essa visão global do espiritualismo, entra às vezes em algumas obras, mas eu acho que isso daí não invalida absolutamente em nada a obra grandiosa que ele legou para o espiritismo, a importância da obra do Edgar Armon para o espiritismo. As críticas, ele sequer se preocupava com as críticas, não lhe atingiam de maneira nenhuma. O espírita ele tem que seguir exatamente o método que Kardec seguiu na elaboração da codificação. Tem uma fonte de informação, tem uma fonte de conhecimento, vamos utilizar. Se dentro do conhecimento que nós estamos aí tentando absorver numa obra, existe algo que se contrapõe à codificação, não somos obrigados a absorver na codificação aquela parte do conhecimento que na nossa visão, ou de um modo mais direto, ofereça algum conflito. Mas desmerecer a obra por um ou outro ponto que possa dar margem à interpretação divergente, como as pessoas fazem, é totalmente equivocado. A meu ver, o valor das pessoas não é pela aparência do trabalho que faz, pela grandiosidade dele ou não, mas pela transformação delas em relação ao Evangelho, ao ensino moral de Jesus. O Armon era fantástico, porque ele conseguia conviver com os contrários com o mesmo carinho, com a mesma paciência que você tem com os que te amam. Ele convidava os contrários para vir dar aula na escola de aprendizes do Evangelho. Eles vinham dar a aula e ele ficava absolutamente sereno e tranquilo. Para mim, o Armon é grande nesse aspecto. Dr. Sérgio Felipe, o comandante Edgar Armon, em 1940, ao assumir os trabalhos da Federação Espírita do Estado de São Paulo como secretário-geral, já falava em chakras, em dupletérico, e foi muito criticado por causa disso. Nos dias de hoje, como andam as pesquisas científicas em torno de dupletérico e chakras? O dupletérico, a medicina traz outro nome para o dupletérico, tá? São as radiações do corpo biológico, tá? Então, por exemplo, quando você faz um eletrocardiograma e aparece aquele traçado elétrico, é o duplo etérico do coração. O calor que você irradia do corpo é duplo etérico. O brilho dos olhos é duplo etérico. Então toda a radiação biológica é duplo etérico. Por isso que quando morre o corpo biológico, o duplo etérico vai embora também. O Espiritismo barrava tudo que viesse do Oriente. Hoje a gente começa a entender, mas precisou um André Luiz abrir portas para entendermos os centros de força e respeitarmos a palavra chakra, que não é outra coisa senão centro de forças. Sabe, são coisas assim que nós precisamos crescer no Espiritismo, com absoluta força dentro de Kardec, absoluta consciência de seguir Jesus através do Espiritismo. Agora, existe o corpo do Espírito, não é? Que é o perispírito, tá? Esse a ciência ainda não sabe direito, mas já existem modelos oficiais da medicina que atuam no perispírito. É a acupuntura, a homeopatia, tá? Então a medicina não conhece a consistência do perispírito, mas já considera que existe um corpo energético e que existe o espírito, tá? Então você vai encontrar as estruturas do perispírito. São centros de força. Então, o que os hindus chamam de chakras. Essas estruturas existem também no corpo biológico, porque nós temos também centros de força nas células, que é onde há concentração elétrica, concentração magnética,
Então, por lógica dedutiva, existe também a concentração energética no perispírito, que é a forma, é a base da construção do organismo. Eu diria que você vai encontrar os chakras ligados ao entroncamento da atividade elétrica nervosa. Tá? Então você vai encontrar onde existe associado aos plexos nervosos do organismo, porque tem um entroncamento de neurônios, então a atividade elétrica é muito intensa naquela região. Então reproduz a existência no corpo espiritual de uma mesma região com uma concentração de energia. Então é um centro de força ligado àquele sistema. Aliás, o Edgar Armond explica isso e com muita propriedade, é assim mesmo, né? Esse conhecimento a medicina já vem estudando. O Chico falava, e ele dizia até uma coisa interessante. Há anos atrás ele disse assim: tem certos aspectos no trabalho do comandante que eu ainda não consegui absorver. Nos últimos anos, 10 últimos anos, o Chico uma vez me disse assim: agora eu entendi o Armond. Agora eu entendi o que ele quer alcançar. Porque a impressão que dá também ele ou não, e com meio Brasil, para não dizer o Brasil inteiro chegando lá, primeiro ele sempre deu um apoio extraordinário. Ele nunca furtou-se a nada em relação à aliança ou à fraternidade, sempre Jesus. E nós fomos lá de 80 para cá sempre por causa da fraternidade. As principais mensagens que nós temos, as principais diretrizes, nós recebemos dele, do Dr. Bezerra, do Sr. Eurípides, os mesmos espíritos que estão no Brasil inteiro. A força, né, eu diria, do seu desejo, do seu exemplo, né, do seu trabalho, é que era, diria, o grande fator da sua liderança, né? Ele veio colocar ordem numa situação que era o espiritismo à moda da casa. Cada centro fazia espiritismo do jeito que lhe aprovesse. Então, com as escolas, ele começou a disciplinar isso, especialmente sendo um militar, que ele foi comandante da Força Pública do Estado de São Paulo. Ele trouxe para a disciplina para as escolas espíritas, e acho que ele materializou aquilo que Leopoldo Machado propôs no Rio de Janeiro, quando Leopoldo propôs um espiritismo de vivos, porque o espiritismo era feito apenas mediunicamente através dos médiuns, e o Leopoldo então propôs que os encarnados se responsabilizassem pelo espiritismo. E o Edgar Armond deu um impulso muito grande nisso, porque com as escolas foi se preparando as pessoas para exatamente essa construção do espiritismo que é feita dia a dia e que até hoje ainda se está construindo. O comandante Edgar Armond foi realmente um homem de grande valia para este país. Além de emérito espírita, foi venerável mestre de uma loja de amparo e nós estamos seguindo seus passos. Essa loja foi criada justamente em homenagem a esse comandante, a essa pessoa ilustre, Edgar Armond. Nós temos muita honra de receber o seu nome como nosso patrono. Eu devo muito ao Edgar Armond, porque eu fiz meu tratamento espiritual lá na Federação, quando se utilizavam os modelos de atendimento do Edgar Armond. Então eu era uma pessoa mais perturbada do que eu sou hoje, e de forma que me mandaram fazer um tratamento na Federação. Eu fiz 2 anos de tratamento, tal a gravidade da situação. E eu tomava os passes, e eu sei que era seguindo o livro Passes e Radiações do Edgar Armond, não é? E funcionou, não é? Agora, então eu sou muito grato à figura do Edgar Armond, naquilo que foi importante pessoalmente para mim. De tudo que ele citou, eu só me lembro, na Revolução de 32, ele estava com uma companhia seguramente com mais de 30 pessoas, né? 3 pelotões, e essa companhia, pessoal já com privações de arma e munição, não havia mais mesmo, não havia mais. O pessoal sabe, o pessoal na Revolução de 32 lutou com faca e garfo, né? O pessoal... Então,
E ele contou que várias vezes, com essas 30 e tantas pessoas, ele era cercado pelas tropas do exército e ele conseguia uma saída. Então disse que uma noite, quando ele pensou que iria haver uma carnificina, ou então a rendição, né, ele ainda conseguiu uma saída. E conseguiu trazer essas pessoas incólumes para São Paulo novamente. Eu tive uma filha acometida de um problema repentino de saúde, foi para o hospital e quando estava tudo muito bem, de repente ela deu uma piorada, foi para a UTI, isso tudo em 48 horas. E nesse meio tempo eu liguei para ele e pedi, olha, comandante, o senhor vai me dar uma ajuda que eu estou desesperado. A menina foi para a UTI, eu não tenho comunicação, não tenho nada. Então ele virou para mim e falou, olha, eu tenho uma reunião às 7 horas, isso eram 5 da tarde. E quando foi 8 horas da noite, ele estava me ligando no hospital dizendo, olha, Coutinho, a sua filha chegou ao fim e ela vai desencarnar. Vai desencarnar hoje, não passa das 10 horas. E realmente quando foi 10h30 da noite, o médico entrou no quarto com o dedo fazendo sinal negativo e eu, com muita tranquilidade, falei para ele, não, o senhor não precisa fazer nenhum sinal, porque eu já sei o que aconteceu, a minha filha já desencarnou. E ele ficou surpreso como é que eu sabia e tinha convicção disso, eu não estava no quarto, não saiu ninguém da UTI para avisar. Então eu expliquei para ele que tinha esse amigo que me avisou e foi uma interferência do plano espiritual. Então foi uma coisa que marcou bastante e me dava cada vez mais confiança naquilo que vinha do nosso querido comandante. Um dia eu cheguei na federação, eu estava muito abalado, porque eu também, por essas circunstâncias da vida, eu tive que fazer o CPOR. Fiz 2 anos lá em Santana, na Alfredo Pujol. Eu estava muito abalado porque você ficava aprendendo a matar, como aniquilar, como cercar, como trucidar, e vendo tudo quanto é tipo de equipamento, como é que funciona, como é que dispara, e eu estava muito confuso. Era um sábado, tinham acabado os trabalhos de consulta espiritual, aí o Armon subiu para a salinha dele, aí o Joaquim Alves, né, falou, vamos conversar com ele, vamos conversar, você não pode ficar assim. Aí fomos lá e ele começou a discorrer sobre os benefícios que ele havia aurido da carreira militar. Disciplina, a autodisciplina principalmente, né, a ordem, e mostrando que eu não perderia nada com aquilo, né? Aí eu falei, mas comandante, e se vier uma guerra? Ele falou, não pensa assim, não pensa, a hipótese de uma guerra é muito remota, né? Então não pense assim, agora se vier, faça como eu dei muito tiro pro alto. Eu posso lhe assegurar, participei das revoluções, nunca feri ninguém. Nunca feriu ninguém? Não, nunca. Pelo contrário, salvou muitas vidas. Ele representou tudo para o meu início. Eu fui simplesmente convidada pelo Jô para assistir a uma escola de aprendizes do Evangelho. Fazia uma semana que eu tinha adentrado a federação pela primeira vez, descrendo de tudo, e me assentei lá no fundo do salão. E o comandante tinha um tomo, era um livrinho que cada sábado alguém lia aquele tomo e depois ele explicava. Eu estava no final do salão e ele falava, você aí, vem aqui ler o tomo. Eu nunca pensei que fosse eu, não era conhecida de ninguém. Você aí atrás, essa morena, vem aqui. Eu subi e li. Quando eu terminei a leitura, ele disse assim, você vai ler todos os sábados porque você leu muito bem. Aquilo fala da grande mediunidade transcendental do comandante Armon. Eu tinha uma tarefa a ser desenvolvida, mas eu não iria ficar na federação. Eu não iria muito menos ficar ali na escola de aprendizes, porque naquela época eu ainda vivia sob a influência espiritual negativa. Estava na minha cabeça, o que você está fazendo aqui? Que tolice, você está perdendo o tempo aqui? Isso aqui não é para você. E eu, por educação, falei, vou ficar até o final. Mas ele entendeu
a minha necessidade. Naturalmente, o meu mentor falou-me e ele me deu uma tarefa. Como ele me deu uma tarefa, eu fui obrigada a continuar indo. O comandante era médium, mas pode não ser médium como os outros entendem. Porque para o pessoal, o médium é aquele que psicografa, o que vê e o que recebe incorporação. Não é só isso. Ele tinha uma intuição muito grande, uma percepção muito grande, e ele tinha evidência muitas vezes, você percebia que ele registrava. E aí eu tenho um amigo, o Espartaco Guilardi, muito amigo nosso, e o Espartaco usa uma expressão muito correta. Ele não diz eu vejo, eu vi, eu estou vendo. Eu diz registro, porque para começar a evidência pode ser direta ou pode ser psíquica, né? E você muitas vezes registra um quadro espiritual. E é um fenômeno difícil de você explicar, porque você viu o quadro sem vê-lo, né? Nessa questão da evidência psíquica. Então, nós, na percepção pura do Espiritismo, temos que dizer que o Armon tinha mediunidade. Entendeu? Mas ele não recebia incorporação, mas os escritos dele, ele tinha muita facilidade com a psicografia, em que ele muitas vezes recebia consciente. Eu, por exemplo, sou toda embasada naquilo que o comandante nos explicava. Ele falava muito, ele pedia muito sobre a humildade, ele falava muito sobre a nossa limitação, e que nós, os espíritas, não éramos privilegiados porque éramos mais inteligentes, mas tínhamos na doutrina exatamente a chave para abrirmos a porta do conhecimento. Então ele batia muito nessa tecla. E os espíritas, principalmente a maioria da atualidade, eles não querem. Eles se envolvem somente na parte científica. Eles abandonam a parte religiosa. E eu acho que a ciência, a filosofia são de uma importância transcendental para os nossos dias, onde a ciência é quem comanda, mas nós precisamos da base do Evangelho, porque a força, a meu ver, ela vem de Jesus. Esse é um parecer meu e era o parecer do comandante. Conheci o comandante Edgar Armon no mês de julho de 1952, quando de minha terceira visita à cidade de São Paulo para proferir palestras espíritas. Era então presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo, o professor Américo Montanini. Convidado pelo irmão José Gonçalves Pereira a proferir algumas palestras na referida federação, tive o prazer de ser apresentado ao seu secretário-geral, à época, o coronel Edgar Armon. Naquela oportunidade, estávamos em Salvador tentando inaugurar a Mansão do Caminho, cujo edifício adquiríramos em uma asta pública e nos for entregue muito danificado. Ao ensejo, indagado pelo comandante a respeito dos nossos labores nesta cidade, expliquei-lhe a dificuldade que enfrentávamos. Muito gentilmente, e para surpresa geral, sugeriu-me que ao término da palestra me referisse à futura instituição e às dificuldades que atravessávamos no momento. Assim o fiz. Graças ao seu gesto, terminada a reunião, recebemos donativos suficientes para a reparação do prédio. Em futuras viagens, voltei à federação, bem como a outras instituições na capital e no interior deste estado, mantendo contatos com o dedicado obreiro, sempre na sede da FESP, na Avenida Maria Paula. Numa dessas oportunidades, ele convidou-me a participar das reuniões mediúnicas privativas que dirigia, e tive a rara alegria de ser médium psicofônico dos espíritos Razin e a Castelã, o que se repetiu por 3 ou 4 vezes. Nosso relacionamento era saudável, respeitoso e gentil. Não fruí de uma convivência mais profunda, mantendo-me sempre discreto, considerando-se a sua austeridade, que era sempre gentil e bondosa. Pelo seu caráter e conduta moral, aprendi a admirá-lo, guardando excelentes memórias dos nossos contatos, mesmo que rápidos e sem muita conversação, como aliás era do seu temperamento. Muito fraternalmente,
Divaldo Pereira Franco. A primeira impressão que ele me causou foi de alguém com quem eu teria, de alguma forma, ligação. Ele estava de chambre, de chinelos, de pijama, mas apesar de se movimentar lentamente, os olhos eram muito vivos, muito perspicazes, e quando me olhavam, parecia que devassavam o meu íntimo, como que se me conhecesse. Acredito que, de alguma forma, ele está muito interligado aos Inconfidentes pelo carinho que Tomás sempre demonstrou para com ele, e também pela forma pela qual eu fui levada até ele, e o pouco contato que nós tivemos, que foi para mim muito precioso, antes um pouco dele partir do mundo espiritual. Ele se formou na Farmodonto, na USP, na então Farmodonto, né? Se formou em odontologia. E chegou a montar um consultório no Brás e nunca cobrou absolutamente nada pelas consultas. Certa ocasião, numa conversa bastante informal, o comandante nos contou da ligação dele com o venerável Razin. Eles tiveram uma encarnação juntos, ainda jovens, mas já ansiosos, buscando alguma coisa assim espiritual, lá perto do Himalaia. E eles então galgaram vários montes e chegaram num templo. E bateram na porta e queriam ingressar ali, fazer alguma iniciação. Eles eram guerreiros, então o monge que atendeu abriu a porta, olhou, muito bem, mas vocês voltem, troquem esses trajes e depois voltem. Porque eles eram guerreiros, estavam mais ou menos fardados. Ele, como pai, foi um pai muito compreensivo. Agora, ele deixava que cada um de nós, seguíssemos a nossa vida, o nosso caminho, e não interferia no nosso livre-arbítrio. Nos dava bons conselhos sempre, quando precisávamos, nos incentivava muito para seguirmos os nossos trabalhos, e sempre incentivava para que nós não desanimássemos com os tropeços que poderiam aparecer. Ele foi um pai muito sábio. Talvez o mais importante do meu pai era a maneira como ele nos orientava. Não só a mim, mas as pessoas que o procuravam por um aconselhamento, por um esclarecimento. Ele sempre deixou a cada um de nós o direito de escolha. Ele sempre forçou que nós utilizássemos o nosso livre-arbítrio. Ele sempre nos demonstrou, ou tentou demonstrar, que o problema é sempre nosso, quando nós apresentávamos um problema a ele. E a maneira de resolvê-lo, ele nos mostrava os caminhos. A decisão, ele nunca tomou por nós. Outras ocasiões eu participei de reuniões no plano espiritual, onde estavam presentes líderes de várias nações, o Gandhi, o Akhenaton, a Joana d'Arc, e o comandante Armon estava presente. Mas geralmente nós nos encontramos mais para as discussões relacionadas ao movimento espírita, à espiritualização do homem, as dificuldades que estamos encontrando para isso, os ataques das gangues espirituais, os ataques mesmo dos encarnados que vêm com essa disposição de impedir a grande transformação pela qual nós vamos passar agora. E aí eles nos mostram um ou outro elemento de valor. Agora sinto também que ele está com tarefas muito mais avançadas lá, envolvendo agora o planeta inteiro, né? O mundo que se encontra numa fase delicadíssima, né? Então essas transformações que o planeta vem encontrando, que tem que culminar num estado
pacífico, eu sinto que ele está chamado diretamente por Ismael ou por espíritos outros, né, para tratar disso. Então, eu vejo a preocupação dele quanto ao Brasil Aliança é marcante. Agora, existem outras tarefas muito mais avançadas que ele também está envolvido. O comandante Armon era um homem de caráter reto e firme, de moral elevada. Fugia sempre das conversações fúteis e de perguntas maledicentes. Como espírita, era cultor de bons exemplos, sabia valorizar o seu tempo com ocupações úteis e edificantes, sendo um exemplo de disciplina, coragem e determinação. Em 29 de novembro de 1982, o comandante Armon desencarna em São Paulo, no Hospital Oswaldo Cruz, com 88 anos de vida muito bem vividos. Nós temos certeza de que o nosso querido comandante continua ativo, prosseguindo seu trabalho no mundo espiritual, nas atividades redentoras. Queridos irmãos, eu espero que a partir de agora, em um novo período, que é definitivo, haja uma compreensão mais profunda na mente de todos, para que a atividade individual seja altamente construtiva no sentido evangélico. Um abraço a todos. Adeus. Edgar Armon, São Paulo, 29 de novembro de 1982.